Olá pessoal, vamos continuar as nossas correções. Hoje nós vamos iniciar a apostila número 8, do período da quinzena do dia 3 ao dia 14. Primeira aula é de português, era esse texto aqui, que é um texto expositivo. Geralmente o texto expositivo é um texto organizado, com ideias claras. Geralmente eles querem firmar a veracidade de uma informação, né? Quem lê um texto expositivo está buscando informações, né? Esses textos tendem a dar veracidade ao que está sendo escrito no livro. São textos, como esse a gente pode ver, com apoio de imagem, né? Para facilitar a compreensão do leitor, certo? Linguagem acessível. E geralmente eles usam testemunhos, datas, fontes autorizadas de pesquisa, descrições, comparações, tudo isso para dar credibilidade ao que está sendo exposto, ok? E no caso aqui, o nosso texto é um texto que se chama Sinais que Falam. Por que sinais que falam? Porque esse texto está falando da linguagem de sinais, certo? Esse texto nós também podemos observar uma coisa interessante. É um texto que tem um título principal, Sinais que Falam, e ele tem subtítulos, subtítulo 1 e subtítulo 2, certo? Dentro do texto. Cada parte desse texto, do título ao primeiro subtítulo, tem um número X de parágrafos. Dentro do subtítulo vai ter um outro parágrafo ou vários parágrafos e assim sucessivamente. Tá? A estrutura de um texto expositivo é mais ou menos essa, ok? Vou ler o texto bem rápido para a gente relembrar o assunto. Sinais que falam. Os seres humanos se comunicam por meio de diferentes linguagens, artes, como pintura, escultura, música, cinema, teatro, expressões do rosto e do corpo, como sorrir ou apontar com o dedo, e o idioma de sua comunidade linguística, no caso nós, o português, né? De todas as linguagens, a língua de um povo talvez seja o meio mais complexo de comunicação. Ela não é apenas um conjunto de símbolos e regras. Uma língua traduz a cultura e o modo de ser de um povo. Por isso, cada povo tem sua própria língua. No Brasil, falamos a língua portuguesa, que é um pouco diferente da que é falada em Portugal. Na França, fala-se a língua francesa. Entre os povos indígenas do Brasil, há quase 180 línguas, como o Guarani, o Waiapi e o Apinaé. Todas essas línguas são orais. Isso quer dizer que são faladas com o uso da voz e podem ser compreendidas por pessoas que ouvem. Mas e as comunidades de pessoas surdas, como fazem para se comunicar? Saiba que as pessoas com surdez também têm uma linguagem reconhecida por lei. É a língua de sinais. Em cada país há uma língua de sinais própria daquele povo. No Brasil, temos a língua brasileira de sinais, Libras, que é composta de um alfabeto, a letra, e um conjunto de sinais que representam ideias completas. Tudo isso falando com as mãos e com expressões faciais e corporais. Alfabeto datilológico. Com esse alfabeto, a pessoa com deficiência auditiva pode compreender qualquer língua oral e soletrar palavras. Em Libras, ele é usado para nomes próprios e palavras que não têm sinais específicos. Aqui está o A, o B, o C, o D, todo o alfabeto para a gente poder aprender. Quem quiser aprender, só treinar em casa. Sinais em Libras. Veja alguns exemplos de sinais. Por exemplo, aqui a menininha está fazendo casa, tá vendo? Casa, vizinho. Casa no centro, vizinho mais do lado. Então, são sinais que têm um único sinal que tem uma informação completa. O sinal para casa sofre alteração no ponto da articulação e no movimento formando o sinal para vizinho.
Uhum. Para formar o sinal para a escola, faz-se o sinal de casa, seguido do sinal de estudar. Ah, muito legal aqui. Casa e a mão assim, batendo uma na outra, como se fosse estudo, né? Isso aqui é mais ou menos isso, tá bom? Então, nesse capítulo nós temos a oportunidade de entrar em contato com uma língua completamente diferente e completa, que é a língua brasileira de sinais, certo? E como eu falei, esse aqui é um texto expositivo, ele trata de expor o que é a língua de sinais, para que serve, certo? Quem utiliza, e tem o apoio de imagens, como eu já tinha explicado para vocês, que faz parte da estrutura de um texto expositivo. Isso aqui depois vocês voltam e leiam e aprendam um pouquinho sobre a linguagem de sinais, que é muito, muito bacana. No livro segue algumas perguntas para a gente fazer a compreensão do texto, né? Um pouco de conversa. A conversa nós fizemos na aula online, quem estava pôde compartilhar comigo. Nós conversamos um pouco. Aqui na letra D tem a explicação sobre a palavra datilológico, que é formada de datilo mais logia mais ico. Datilo quer dizer dedo, logia, é ciência, na verdade, né? Por exemplo, a gente vê muito essa logia na psicologia, biologia, ou mesmo logia, a mesma ciência. E ico é a terminação de adjetivo, porque o alfabeto é chamado... Você faz uma pergunta, por que o alfabeto é chamado datilológico? Na real, a datilologia, né, é esse alfabeto aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Que é o alfabeto manual, tá vendo? É a ciência de você ter a prática de repetição desse alfabeto aqui, correto? Que usa os dedos, né? As mãos, ok? Para aprofundar mais sobre o tema, vocês podem fazer sempre uma pesquisa na internet. Eu mandei alguns vídeos também para vocês, tá bom? Compreensão do texto. Para expor, fique sabendo, para expor um assunto com clareza, o texto expositivo precisa estar bem organizado, as ideias e os conceitos devem ser reunidos corretamente em parágrafos. Os títulos ajudam a separar as diferentes informações. É isso aqui que a gente está vendo no texto, né? Ó. Aqui tem um título geral. E para que o leitor atenda bem cada assunto, ele foi dividido em intertítulos, certo? Aqui um e aqui embaixo o outro. Perfeito? É a estrutura do texto expositivo. Questão 2. O texto que você leu está organizado em parágrafos? Há quantos parágrafos? Quantos parágrafos será que há nesse texto? Lembra que a gente tem que lembrar dos parágrafos do título até o primeiro intertítulo, depois do segundo intertítulo. Vamos ver quantos tem? Há 6 parágrafos. Exatamente. Vamos dar uma olhada aqui. Ter certeza, tá vendo? 1, 2, 3, 4. Depois aqui, 5. Aqui embaixo, 6, certo? 6 parágrafos. Há títulos e intertítulos? Quais? Sim, já falamos que sim. O título é sinais que falam, intertítulos, alfabeto datilológico e sinais em libras. Escreva o parágrafo que corresponde a cada assunto exposto. Vamos ver. Explicação de diferentes línguas, será? Onde será que está? Vamos ver aqui no segundo parágrafo. Comunicação em diferentes linguagens. Está no primeiro parágrafo. Apresentação de línguas de sinais e libras. No quarto parágrafo, a apresentação de alfabeto datilológico. No quinto parágrafo, tá depois ali do primeiro intertítulo. Conceitos de línguas orais, tá lá em cima, terceiro parágrafo.
E exemplos de sinais de Libras, tá? Depois do segundo intertítulo. Muito bem. Circule as alternativas corretas de acordo com o que você observou na questão anterior. Aqui já está circulado em cada parágrafo as respostas corretas. Em cada parágrafo foi apresentado um aspecto do tema, sim, em cada parágrafo. Se a gente for lá ler, que tem um aspecto do tema. E a outra resposta era a cada parágrafo o tema foi exposto da informação mais ampla para a mais específica, exatamente. Foi primeiro colocado o tema maior e depois foi esmiuçando a questão. Questão 5. Que informações são dadas após cada intertítulo do texto? Vamos ver? Informações sobre o alfabeto no primeiro, né? Primeiro intertítulo, podemos voltar aqui para ver. Ó, tá vendo? Primeiro intertítulo é esse, a informação sobre o alfabeto, e a segunda, vamos ver como ele escreveu, exemplo do uso da língua brasileira de sinais depois do segundo. Muito bem. Como se faz, né? No primeiro a gente vê que tem informações sobre, e no segundo, como eu faço para utilizar. Que tipo de imagens foram usados no texto? Vamos ver. Foram usados fotos, um quadro com o alfabeto e ilustrações. Para que servem essas imagens? Melhor compreender o texto, né? Para ajudar o leitor a entender o texto. Aqui embaixo tem mais um fique sabendo. O uso de imagens do texto expositivo contribui para tornar as explicações mais claras. Fotos, quadros informativos e ilustrações são recursos usados para completar ou ilustrar a exposição. De olho na linguagem. Tudo isso falado com as mãos e com expressões faciais e corporais. Por que foram usadas aspas, que é esses sinaizinhos aqui, em falado? Tudo isso falado com as mãos e com expressões faciais e corporais. Falado. Por que será que a gente usou duas aspas aqui nessa palavra falado? Será que essa palavra falado, ele está com aquele uso habitual que a gente usa falado quando falamos com a boca, né? A voz está saindo da boca. Eu acho que esse falado aí tem um significado um pouquinho diferente. Vamos ver? Porque falado não está usado em seu sentido próprio, exatamente. Porque, na verdade, ele não está falando com a boca, né? Ele está falando com o corpo. Eu lembro quando eu falei com vocês na aula online que nós nos comunicamos com tudo que nós somos, mesmo nós que falamos normalmente, nós gesticulamos para se expressar melhor, o rosto fala, e assim vai. Então, nós, seres humanos, somos nós em si, linguagem, ok? Essa era a primeira aula. A segunda aula é do dia 4, vamos fazer num outro momento.